A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Elias Nogueira. Tenho 74 anos. E aqui no bairro muita gente ainda me conhece como Pastor Elias, embora eu já não pregue como antes. Moro numa casa simples ali perto do Capão Redondo, em São Paulo, onde passei a maior parte da minha vida servindo ao Senhor e tentando, do meu jeito imperfeito, levar a palavra de Deus para quem precisava ouvir. Sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora conhecem bem essa vida de igreja, de cultos, de lutas espirituais e também das batalhas do dia a dia. A gente acorda cedo, ora, trabalha, cuida da família e tenta manter a fé mesmo quando tudo parece desmoronar. Eu entendo isso porque vivi exatamente assim por décadas. E foi justamente numa dessas noites mais difíceis, quando eu achava que já não tinha mais nada para dar, que Deus me mostrou algo que mudaria minha vida para sempre. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Preciso ser honesto com vocês desde já. Os fatos que vou narrar aconteceram há muitos anos, lá em 1999, e minha memória de homem idoso pode tropeçar em algumas datas ou confundir a ordem de certos acontecimentos menores. Pode ser que eu diga que algo foi numa terça quando na verdade foi numa quarta, ou que uma conversa aconteceu em março quando foi em abril. Mas posso garantir uma coisa: o que realmente importa, o coração da história, as emoções que senti e o milagre que testemunhei, tudo isso está gravado na minha alma com uma clareza que o tempo não apagou. Então peço compreensão pelos pequenos deslizes, mas confiem que o essencial está aqui, guardado e preservado pela graça de Deus. Dito isso, deixe eu voltar para aquele ano. Era 1999. Eu tinha 48 anos e pastoreava a Igreja Pentecostal Caminho da Verdade, uma congregação pequena que a gente mesmo construiu tijolo por tijolo no Capão Redondo. Naquela época, o bairro era ainda mais violento do que é hoje. A gente ouvia tiro quase toda noite, via mães chorando filhos perdidos para o tráfico e sabia que andar na rua depois das 10 da noite era arriscar a própria vida. Mas mesmo em meio a tudo isso, nossa igrejinha estava de pé. As paredes eram brancas, já descascando em alguns cantos, e o letreiro da frente era simples, pintado à mão por um irmão que trabalhava como pintor. Por dentro, tínhamos bancos de madeira que rangiam quando a gente se sentava, um púlpito pequeno e um ventilador velho que fazia mais barulho do que ventava. Mas era nosso, construído com suor e oração, e ali a gente se reunia para buscar a presença do Senhor. Aos olhos de quem nos via, eu era um pastor firme, respeitado, dedicado. Pregava todo domingo de manhã e nas quartas à noite. Visitava os doentes nos hospitais, aconselhava casais que estavam à beira da separação, ajudava homens que queriam sair das drogas. As pessoas me olhavam e viam um homem de fé inabalável, alguém que sempre tinha uma palavra de conforto, um versículo na ponta da língua, uma oração pronta para qualquer situação. Mas por dentro, irmãos, eu estava vazio, completamente vazio. 1 ano e meio antes, em 1997, meu filho Jonas tinha morrido. Ele tinha apenas 20 anos. Foi assassinado num tiroteio entre facções do tráfico, pegado no meio de uma guerra que não era dele, mas que ele tinha se metido por escolhas erradas. Quando a polícia bateu na minha porta de madrugada para me dar a notícia, algo dentro de mim morreu junto com ele. Fui ao Instituto Médico Legal reconhecer o corpo, vi meu menino ali deitado, frio, com o rosto desfigurado pelos tiros, e entendi que não havia mais volta. As últimas palavras que trocamos tinham sido de raiva, de acusação, de mágoa. Ele saiu de casa dizendo que eu nunca o amei de verdade. E eu, no meu orgulho ferido, deixei que ele fosse embora sem tentar impedir. Desde então eu pregava, mas não sentia mais nada. As palavras saíam da minha boca automaticamente, decoradas de tanto repetir ao longo dos anos. Eu falava sobre fé, sobre perdão, sobre o amor de Deus, mas por dentro estava gritando: por que, Senhor? Por que deixou meu filho morrer daquele jeito? Por que não respondeu minhas orações? Por que não o salvou? Minha esposa Marta sofria calada. Ela tentava se aproximar, tentava conversar sobre Jonas, sobre a dor que a gente carregava, mas eu me fechava cada vez mais.
Me escondia no ministério, visitava doentes, preparava pregações, fazia qualquer coisa para não ter que encarar o vazio que tinha dentro de mim. A gente dividia a mesma cama, a mesma casa, a mesma igreja, mas não dividia mais a vida. O casamento estava se desgastando aos poucos, como um tecido velho que vai rasgando nas beiradas. E foi nesse estado, quebrado por dentro, mas inteiro por fora, que eu continuava tentando ser pastor. Todo domingo de manhã, eu subia no púlpito, abria a Bíblia e pregava. As pessoas ouviam, algumas choravam, outras levantavam as mãos em louvor, mas eu sabia que era tudo teatro da minha parte. Eu era um ator representando um papel, um homem falando de um Deus em quem não tinha mais certeza se acreditava. E então, numa terça-feira à noite, durante um culto pequeno com umas 40 pessoas, chegou uma família nova. Uma senhora de uns 40 e poucos anos, baixinha, sorriso cansado, mas acolhedor, entrou puxando um rapaz pela mão. O jovem tinha uns 19 anos, corpo magro, cabelo bagunçado, e uma cara de quem não queria estar ali de jeito nenhum. Ele entrou de braços cruzados, olhando para o chão, e se sentou no último banco com expressão de tédio misturado com raiva. Eu estava pregando sobre a fidelidade de Deus quando os vi entrando, mas continuei. Mas meus olhos voltavam para aquele rapaz o tempo todo, sem que eu conseguisse controlar. Tinha algo nele que mexia comigo, algo que eu não conseguia identificar naquele momento, mas que fazia meu coração apertar. Quando o culto terminou, a senhora veio me cumprimentar. Ela se apresentou como Nair, disse que era diarista e que tinha acabado de se converter, trazida por uma vizinha. E aquele era o filho dela, Rafael. O menino nem olhou para mim direito. Deu um aceno de cabeça e ficou esperando a mãe do lado de fora. Mas naquela noite, deitado na cama ao lado de Marta, que dormia inquieta, eu não consegui parar de pensar nele. Tinha algo naquele olhar perdido, naquele jeito rebelde, que me lembrava alguém. E quando o sono finalmente veio, eu sonhei com Jonas. Nas semanas que se seguiram, Rafael continuou aparecendo nos cultos, sempre com aquela mesma cara de quem estava ali contra a vontade. Ele se sentava lá no fundo, de braços cruzados, olhando para o teto enquanto eu pregava. Não cantava os hinos, não fechava os olhos nas orações, não abria a Bíblia quando eu pedia para acompanharem a leitura, mas continuava vindo, arrastado pela insistência de Dona Nair, que chegava sempre com aquele sorriso cansado, mas determinado de mãe que não desiste do filho. Eu comecei a observar o rapaz sem querer. Durante as pregações, meus olhos voltavam para ele no fundo da igreja, e quanto mais eu olhava, mais detalhes perturbadores eu notava. A idade dele, 19 anos, era exatamente a idade que Jonas tinha quando começou a se afastar de mim e da igreja. O jeito de falar, quando ele soltava algum comentário sarcástico baixinho para irritar a mãe, era afiado e cheio de ironia, igual Jonas. A postura corporal, sempre defensiva, sempre desafiadora, como se estivesse pronto para brigar com o mundo inteiro. E aquele olhar perdido, carente apesar de toda a dureza que ele tentava demonstrar. As semelhanças me incomodavam profundamente. À noite, quando eu tentava dormir, as memórias de Jonas voltavam com força. Eu via meu filho sentado naquele mesmo banco anos atrás, com aquela mesma expressão de tédio, com aquele mesmo desdém pela fé que eu tentava transmitir. E agora tinha outro rapaz, da mesma idade, com o mesmo olhar, sentado no mesmo lugar. Parecia que Deus estava me provocando, me lembrando do meu fracasso como pai. Depois de umas 3 semanas, eu decidi tentar conversar com Rafael. Foi num domingo, logo após o culto da manhã. Ele estava esperando a mãe lá fora, encostado na parede da igreja, mexendo num graveto qualquer só para ter o que fazer. Me aproximei devagar e perguntei se ele estava gostando dos cultos, se estava entendendo as pregações. Ele me olhou de canto de olho e soltou: "O senhor quer o quê, pastor? Converter mais um pecador para aumentar a estatística da igreja?" A resposta me atingiu como um tapa na cara. Mas eu engoli a raiva, respirei fundo e disse que não era nada disso. Que eu só queria saber se ele precisava de alguma coisa, se podia ajudar de alguma forma. Ele deu de ombros e disse que não precisava de nada. Foi então que eu tive uma ideia. Ofereci trabalho para ele. Seu Damião, o zelador da igreja, estava ficando velho e precisava de ajuda com a manutenção do templo. Pequenos reparos, limpeza, essas coisas. Eu pagaria um valor simbólico,
mas seria uma oportunidade para ele fazer algo útil. Rafael recusou na hora. Disse que não precisava de caridade e que tinha mais o que fazer. Mas Dona Nair, que tinha saído da igreja naquele momento e ouviu a conversa, interveio. Ela olhou para o filho com aquela autoridade que só mãe tem, e disse que ele ia aceitar sim, que ele passava o dia inteiro sem fazer nada de útil e que aquilo ia ser bom para ele. Rafael bufou, retrucou, mas no fim cedeu. Começaria no sábado seguinte. E foi assim que começou uma convivência incômoda entre nós dois. Todo sábado de manhã, Rafael aparecia na igreja com cara de poucos amigos. Seu Damião, coitado, tentava dar instruções, mas o menino fazia tudo do jeito dele, com má vontade evidente. Consertava uma cadeira quebrada batendo o martelo com mais força do que o necessário. Varria o chão arrastando a vassoura como se estivesse sendo torturado. Pintava uma parede respingando tinta para todo lado. Eu tentava puxar conversa enquanto ele trabalhava. Perguntava sobre a vida dele, sobre o que ele gostava de fazer, sobre os planos para o futuro. Ele respondia com monossílabos. Sim, não, sei lá. Às vezes nem isso, só um grunhido. Mas eu persistia. Não sei explicar direito por quê. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse culpa. Ou talvez fosse aquela voz pequena dentro de mim, dizendo que eu não podia falhar com esse rapaz, do jeito que tinha falhado com meu filho. Marta observava tudo com preocupação crescente. Uma noite, enquanto a gente estava deitado, ela virou para mim e disse: Elias, você precisa ter cuidado com esse menino. Perguntei: cuidado com o quê? Ele estava só ajudando na igreja. E ela respondeu, com aquela franqueza que só quem nos ama consegue ter: você não vai trazer o Jonas de volta através desse rapaz. As palavras dela me feriram porque eram verdade. Eu quis negar. Quis dizer que ela estava enganada, que eu só estava tentando ajudar um jovem que precisava de orientação. Mas no fundo eu sabia que ela tinha razão. Eu estava projetando Jonas naquele menino. Estava tentando consertar o passado através dele, tentando ser o pai que não fui. Mas mesmo sabendo disso, eu não conseguia parar. O casamento com Marta estava cada vez mais difícil. Ela tentava falar sobre Jonas, sobre a saudade, sobre a dor que a gente carregava. Mas eu sempre mudava de assunto. Inventava que precisava preparar a pregação, que tinha que visitar um irmão doente. Qualquer desculpa para não ter que encarar aquela conversa. E quando ela tentava se aproximar de mim de outras formas, buscar algum tipo de intimidade ou carinho, eu me fechava ainda mais. Estava emocionalmente ausente, vivendo na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Uma noite, a gente estava jantando. Marta tinha feito arroz, feijão e um frango assado. A comida estava boa, mas nenhum dos dois falava nada. Só o barulho dos talheres no prato, o tic-tac do relógio velho na parede, o som distante de um cachorro latindo lá fora. De repente, eu vi uma lágrima cair no prato dela. Depois outra. Ela estava chorando em silêncio, sem fazer barulho, só as lágrimas descendo. Eu parei de comer e fiquei olhando, sem saber o que dizer. Queria estender a mão, segurar a dela, dizer alguma coisa de conforto, mas as palavras não vinham. Então eu não disse nada. E o silêncio continuou, pesado como chumbo. Enquanto isso, Rafael começou a se abrir um pouquinho. Foi numa tarde de sábado, enquanto ele estava consertando uma cadeira quebrada. Ele parou, olhou para mim de lado e perguntou: Pastor, por que o senhor virou pastor? A pergunta me pegou de surpresa. Contei brevemente minha história. Disse que tinha crescido numa família simples no interior, que meu pai era pedreiro e minha mãe costureira, que eu me converti aos 15 anos num retiro de jovens e senti o chamado de Deus para o ministério. Ele ouviu fingindo desinteresse, mas eu percebi que estava prestando atenção. Dias depois, enquanto pintava uma parede, ele soltou de repente: Eu nunca conheci meu pai. Ele foi embora quando eu tinha 3 anos. Cresci vendo minha mãe trabalhar feito escrava, limpando casa dos outros, chegando em casa de noite morta de cansada. Não foi um desabafo emocional, não teve autopiedade na voz. Ele só estava contando um fato, como quem comenta sobre o tempo. Mas eu percebi a dor não verbalizada ali, percebi a ferida que ele carregava. E então veio aquela quarta-feira que mudou tudo entre nós. O culto estava cheio, umas 40 pessoas. Eu preguei sobre perdão. Falei sobre como a gente precisa perdoar quem nos machucou, liberar as mágoas, buscar reconciliação. Citei versículos,
Contei exemplos. Tentei tocar no coração das pessoas. No final, como sempre fazia, abri para testemunhos. Alguns irmãos falaram sobre perdão que tinham alcançado, sobre relacionamentos restaurados pela graça de Deus. E então Rafael levantou a mão. Todos se viraram. Ele nunca tinha falado nada na igreja. Ficou de pé, ali no fundo, e olhou diretamente para mim. A voz dele saiu calma, mas tinha veneno nas palavras. Pastor, o senhor já precisou perdoar alguém que morreu sem te pedir perdão? Como é que funciona isso? A pessoa perdoa o morto ou finge que perdoou. O silêncio que caiu na igreja foi absoluto. Dava para ouvir a respiração das pessoas. Todos sabiam que ele estava falando de Jonas, embora o nome não tivesse sido mencionado. Eu fiquei paralisado ali na frente, sentindo o rosto queimar, o coração acelerar, as mãos começarem a tremer. Não tinha resposta pronta. Não tinha versículo decorado para aquele momento. Só tinha a verdade crua de quem ainda não tinha conseguido perdoar o próprio filho. Finalmente, com a voz quebrada, eu respondi: eu ainda estou aprendendo, filho. A vulnerabilidade da minha resposta mudou alguma coisa no olhar dele. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, Rafael me olhou não com desprezo ou ironia, mas com algo próximo de respeito, como se tivesse visto que eu era humano, que eu também estava quebrado, que eu não tinha todas as respostas. E naquele momento, ali na frente de toda a congregação exposta e ferida, eu senti que algo tinha começado entre nós dois. Algo desconfortável, doloroso, mas real. Depois daquela noite, depois da pergunta de Rafael que me expôs diante de toda a igreja, eu entrei num período muito difícil. As memórias de Jonas começaram a voltar com uma força que eu não conseguia controlar. Principalmente à noite, quando eu deitava e tentava dormir. Fechava os olhos e via o rosto do meu filho. Ouvia a voz dele. Sentia o peso da culpa me esmagando como uma pedra no peito. E foi aí que eu comecei a lembrar de tudo. Não só da morte dele, mas de como a gente chegou até aquele ponto. De todas as vezes que eu escolhi errado, que falei errado, que agi como pastor em vez de agir como pai. A primeira lembrança que voltou com força foi de 1995. Jonas tinha 18 anos naquela época. Estava terminando o ensino médio. Numa noite de domingo, depois do culto, ele me chamou para conversar. A gente sentou ali na sala da casa pastoral, só nós dois, e ele disse que não queria mais frequentar a igreja. Disse que não acreditava em nada do que eu pregava, que via hipocrisia em todos os crentes, que aquilo tudo não fazia sentido para ele. Eu lembro da raiva que senti naquele momento. Não era preocupação com a alma do meu filho. Era orgulho ferido. Era o medo do que os outros iam pensar quando vissem o filho do pastor deixando a fé. Então eu disse, com uma dureza que ainda me envergonha: enquanto você morar nesta casa, vai à igreja. Não é negociável. Jonas obedeceu. Continuou indo aos cultos. Mas o coração dele já tinha ido embora. Ele se sentava lá no fundo, igual ao Rafael, com aquela cara de quem estava cumprindo uma obrigação. E eu fingia que estava tudo bem, que ele ainda era um jovem crente exemplar. Mas a gente sabia, eu e ele, que aquilo era mentira. No ano seguinte, em 96, a situação piorou. Eu descobri que Jonas estava usando maconha. Uma irmã da igreja viu ele fumando com uns amigos numa praça perto de casa e veio me contar. Quando ele chegou naquela noite, eu o confrontei. Gritei versículos bíblicos sobre o corpo ser templo do Espírito Santo. Falei sobre pecado, sobre desobediência, sobre vergonha. Jonas gritou de volta. Me acusou de me importar mais com a opinião da igreja do que com o próprio filho. Disse que eu nunca o ouvia de verdade, que eu só queria que ele fosse o filho perfeito que todo mundo esperava. Marta tentou intervir, pediu para a gente se acalmar, tentou mediar a conversa, mas nós dois a ignoramos. A discussão terminou com Jonas saindo do quarto dele, pegando uma jaqueta e batendo a porta da rua com tanta força que os quadros da parede tremeram. No começo de 97, chegou a pior notícia. Jonas tinha se envolvido com o tráfico local. Não era traficante ainda, mas estava fazendo pequenos serviços, entregas, olheiro, essas coisas. Quem me contou foi a Rosângela, aquela irmã que sempre teve mais língua do que juízo. Ela veio com uma falsa preocupação no rosto, dizendo que estava orando por mim, que sabia que devia ser muito difícil, que a juventude estava perdida mesmo.
A vergonha que eu senti foi maior que qualquer outra emoção. O filho do pastor envolvido com o crime. Eu já imaginava os cochichos na igreja, as conversas pelas costas, o julgamento. Tentei conversar com Jonas mais uma vez, mas a conversa foi um desastre. Eu estava mais preocupado com a minha reputação ministerial do que com a segurança do meu filho. E ele percebeu isso. Olhou para mim com um desprezo que doeu mais que qualquer tapa e disse: "O Senhor nunca me amou de verdade. O Senhor ama a igreja, o púlpito, os aplausos. Eu sou só uma decepção que atrapalha sua imagem." E então veio março de 97. A discussão final. Jonas chegou em casa com uma mochila velha e anunciou que estava indo embora, que ia morar com uns amigos. Eu podia ter abraçado ele naquele momento. Podia ter pedido desculpas. Podia ter implorado para ele ficar. Mas o orgulho, aquele orgulho maldito que me controlava, não deixou. Eu disse as palavras que me perseguem até hoje. "Se você sair por essa porta, não é mais meu filho. E não volte." Jonas me olhou por uns segundos, que pareceram uma eternidade. Depois pegou a mochila, passou por mim sem dizer nada e saiu. Marta veio correndo da cozinha, chorando, me implorando para ir atrás dele, para pedir desculpas, para trazer nosso filho de volta. Mas eu me recusei. Estava convencido de que estava fazendo a coisa certa, ensinando uma lição, mostrando que havia consequências para as escolhas dele. 3 meses depois, em junho, a polícia bateu na nossa porta de madrugada. Jonas tinha sido assassinado num tiroteio entre facções do tráfico. Não era o alvo. Estava no lugar errado na hora errada. Mas as escolhas que ele tinha feito o colocaram naquela situação. Eu fui ao Instituto Médico Legal reconhecer o corpo. Aquela cena ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Meu filho deitado naquela maca fria de metal, o rosto desfigurado pelos tiros, o corpo rígido, a pele pálida. Eu desmoronei. Segurei a mão fria dele e chorei como nunca tinha chorado na vida. As últimas palavras que trocamos foram de ódio, de mágoa, de rejeição. E agora não havia mais chance de reconciliação. Não havia mais como pedir perdão. Não havia mais como dizer que eu o amava. De volta ao presente, em 99, eu estava tentando pregar sobre reconciliação num culto de domingo. A igreja estava cheia, umas 80 pessoas. Eu tinha preparado uma mensagem bonita sobre perdão, sobre restauração de relacionamentos, sobre a misericórdia de Deus. Mas no meio da pregação, enquanto eu falava aquelas palavras todas, percebi a hipocrisia do que estava fazendo. Eu estava pregando sobre perdoar, mas ainda não tinha conseguido perdoar meu próprio filho por ter se afastado de Deus. E pior ainda, não tinha conseguido perdoar a mim mesmo por ter expulsado ele de casa. A voz começou a falhar. As mãos tremeram segurando a Bíblia. Senti o peito apertar, a respiração ficar difícil. Parei no meio da frase. Olhei para a congregação que me olhava com expectativa e simplesmente não consegui continuar. Pedi para o Arlindo encerrar o culto e saí às pressas. Tranquei-me no banheiro da igreja e chorei. Chorei convulsivamente, pela primeira vez desde o funeral de Jonas. Chorei tudo que tinha segurado durante 2 anos. Marta me encontrou depois. Bateu na porta devagar, entrou quando eu abri e me abraçou sem dizer nada. Me ajudou a me recompor, limpou meu rosto com um lenço, arrumou minha gravata. Mas quando nossos olhos se encontraram, eu vi que ela sabia. Algo dentro de mim estava quebrado de uma forma que talvez não tivesse conserto. Dias depois, a pastora Helena veio me visitar. Ela era líder de uma igreja pentecostal parceira no bairro, uma mulher sábia que eu respeitava muito. Sentou-se comigo ali na casa pastoral, tomou o café que Marta serviu e foi direto ao ponto. "Elias, você está pregando uma fé que não está vivendo. As pessoas merecem mais do que isso. Você merece mais do que isso. E Jonas merece que você o perdoe e se perdoe." Tentei argumentar. Disse que ela não entendia, que era mais complicado do que parecia, que algumas feridas eram profundas demais, mas ela não deixou. Olhou nos meus olhos com aquela firmeza amorosa e disse: "Fé sem reconciliação pessoal não passa de performance religiosa. Você precisa fazer as pazes com seu filho, Elias, mesmo que ele não esteja aqui para ouvir." As palavras dela me incomodaram profundamente. Doía demais enfrentar aquela culpa, reconhecer minha parte na destruição do meu filho. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em 2 anos, eu considerei a possibilidade de que talvez eu pudesse perdoar Jonas.
E talvez pudesse perdoar a mim mesmo, mesmo sem que isso mudasse o passado. Naquela noite, tive um sonho estranho. Eu estava pregando numa igreja completamente vazia. Gritava para os bancos vazios, mas ninguém me ouvia. De repente, olhei para trás e vi Jonas sentado na última fileira. Ele não falava nada, só me observava com aquela expressão séria. Tentei caminhar até ele, tentei me aproximar. Mas quanto mais eu caminhava, mais ele se distanciava, como se houvesse uma distância que eu nunca conseguiria atravessar. No final, ele simplesmente desapareceu, e eu acordei de supetão, coberto de suor, o coração batendo descontrolado. Fiquei olhando para o teto no escuro, ouvindo a respiração de Marta ao meu lado, e tive uma sensação estranha, como se algo dentro de mim estivesse prestes a ser posto à prova. Uma provação que testaria se minha fé era real, ou se era apenas uma fachada construída ao longo de anos de ministério. Não sabia o que era, mas sabia que estava vindo. Nas semanas seguintes, a tensão no bairro começou a aumentar de um jeito que a gente não tinha visto antes. O tráfico sempre existiu ali no Capão Redondo, todo mundo sabia disso. Mas havia uma espécie de acordo tácito. A igreja ficava no canto dela, o crime ficava no canto dele, e a gente tentava coexistir sem se provocar. Só que agora, as coisas estavam mudando. Silas dos Santos. Esse era o nome do homem que controlava o tráfico na região. Ele tinha 40 anos naquela época, corpo forte, cicatrizes no rosto de brigas antigas e uma reputação de ser violento quando provocado. Os comerciantes pagavam proteção para ele. Os jovens trabalhavam para ele. E André, que todo mundo chamava de Dentinho por causa dos dentes da frente quebrados, era o braço direito dele, sempre ao lado, sempre armado. O que a maioria das pessoas da igreja não sabia é que Silas e eu tínhamos uma história antiga. Lá nos anos 80, quando ele era adolescente, a avó dele frequentava a nossa congregação e levava o neto junto. Silas devia ter uns 12, 13 anos. Era um menino magrelo, tímido, que sentava quieto e ouvia as pregações. Eu o acolhi, ensinei a ele alguns versículos, tratei ele com carinho. Por um tempo ele foi quase como um filho espiritual para mim. Mas quando Silas completou 16 anos, foi pego pela polícia com drogas. Maconha. Nada muito grave, mas o suficiente para causar um escândalo na igreja. A liderança se reuniu e votou pela expulsão dele da congregação. Alguns membros mais conservadores disseram que a gente não podia permitir um drogado entre os crentes, que isso era mau testemunho. E eu, com medo do julgamento, com medo de perder a autoridade, não defendi o garoto como deveria. Fiquei calado durante a votação. Deixei que expulsassem ele. A avó de Silas, humilhada, parou de frequentar a igreja. E o menino, que tinha apenas 16 anos e precisava de ajuda, foi largado à própria sorte. Ele nunca me perdoou por aquilo, e eu, no fundo, também nunca me perdoei. Agora, mais de 15 anos depois, Silas estava de volta, e a presença dele no bairro estava ficando cada vez mais ameaçadora. Comerciantes reclamavam da proteção forçada. Mães choravam vendo os filhos serem recrutados, e a violência estava chegando perto demais da igreja. Numa quarta-feira à noite, durante o culto, ouvimos tiros bem próximos. O barulho ecoou pela rua, aquele estampido seco que faz o coração gelar. Algumas famílias se jogaram no chão instintivamente. Outras pegaram as crianças e saíram correndo. Seu Damião trancou as portas rapidamente. Eu tentei acalmar todo mundo. Disse para ficarem tranquilos, que a gente estava protegido por Deus. Mas a verdade é que eu também estava com medo. Depois daquele episódio, começou uma discussão na igreja sobre se a gente devia continuar com os cultos normalmente. Marcos, o presbítero que era pedreiro, questionou se valia a pena arriscar a vida das famílias. Disse que talvez fosse melhor fechar temporariamente, esperar as coisas se acalmarem. Rosângela, sempre ela, começou a espalhar que eu estava sendo teimoso e orgulhoso, que estava colocando todos em perigo por não querer admitir que tinha medo. Mas eu insisti que a igreja precisava continuar aberta. Não podia deixar que o medo fechasse a casa de Deus. Não podia deixar que o inimigo vencesse dessa forma. Foi nessa época que Rafael se envolveu numa confusão séria. Ele conhecia Silas das ruas. Todo mundo no bairro conhecia. E num sábado à tarde, Rafael viu o traficante tentando recrutar um garoto de uns 14 anos para fazer entregas. O menino estava com medo. Claramente não queria, mas Silas estava pressionando. Rafael,
num impulso que eu não sei se foi coragem ou imprudência, se meteu no meio. Disse para o traficante deixar o garoto em paz, que ele era criança ainda. Silas virou para Rafael com aquela cara de poucos amigos e perguntou desde quando ele era defensores de crianças. Humilhou o rapaz na frente de todo mundo que estava na rua. Disse que Rafael era só mais um fracassado que achava que virar crente ia resolver os problemas da vida. Ameaçou ele. Disse que se continuasse se metendo onde não era chamado, ia se arrepender. Rafael voltou para casa abalado. Dona Nair ficou desesperada quando soube. Veio correndo até a casa pastoral, chorando, pedindo para eu conversar com o filho, para afastá-lo dessa situação antes que fosse tarde demais. Eu fui até o quarto dele naquela mesma noite. Rafael estava sentado na cama, olhando para o chão, com as mãos tremendo levemente. Sentei ao lado dele e, pela primeira vez, não falei como pastor. Falei como pai. Disse que estava preocupado com ele, que não queria vê-lo se machucar, que entendia a coragem que ele teve, mas que também precisava ser prudente. Rafael me olhou surpreso. Acho que esperava uma bronca, um sermão. Mas eu só demonstrei preocupação genuína. E isso criou uma conexão nova entre nós. No domingo seguinte, preguei sobre não ter medo, sobre confiar em Deus mesmo diante da ameaça. Minha voz soava firme enquanto eu citava salmos sobre proteção divina, sobre o Senhor ser nosso refúgio e fortaleza. Mas por dentro, eu estava aterrorizado. Meus joelhos tremiam atrás do púlpito. Minha boca estava seca. E eu tinha que fazer esforço para não deixar o medo transbordar na voz. Quando o culto terminou e as pessoas estavam saindo, eu fui trancar a porta da igreja. Foi quando vi o bilhete. Estava grudado ali com fita adesiva, um papel dobrado. Abri e li. Deus não vai te salvar da rua. Não tinha assinatura, mas todo mundo sabia de quem era. Guardei o bilhete no bolso e não comentei com ninguém naquele momento. Mas a ameaça era clara. A coisa estava ficando séria. A tensão na congregação aumentou muito. Algumas famílias pararam de frequentar os cultos por medo. Outras me procuravam cobrando uma posição. Queriam que eu fechasse a igreja temporariamente ou que confrontasse Silas diretamente. Eu me sentia encurralado, sem saber o que fazer. Marta, embora estivesse assustada, disse que confiava na minha decisão. Arlindo me aconselhou a ter prudência, mas também coragem. Disse que Deus ia me mostrar o caminho. Mas eu continuava sem ter certeza de nada. Rafael, percebendo o perigo real, começou a se aproximar mais de mim. Passou a ir na casa pastoral com mais frequência, ofereceu ajuda de qualquer forma que eu precisasse. Disse que se eu quisesse, ele podia dormir na igreja para fazer segurança. Eu agradeci, mas disse que não era necessário. Mas aquele gesto, aquela preocupação dele, mostrou que algo estava nascendo entre nós dois. Não era amor familiar ainda. Não era uma relação de pai e filho. Mas era respeito mútuo. Era confiança sendo construída em meio a circunstâncias difíceis. E enquanto tudo isso acontecia, eu sentia que algo maior estava se aproximando. Uma provação que forçaria eu a decidir se minha fé era apenas retórica bonita do púlpito ou se eu estava realmente disposto a arriscar tudo por ela. A ameaça de Silas começou a repercutir pela comunidade de um jeito que eu não esperava. Nos dias seguintes àquele bilhete na porta da igreja, vários membros me procuraram com medo no rosto. Algumas famílias simplesmente pararam de aparecer nos cultos. Outras vinham me perguntar se era seguro continuar frequentando, se não seria melhor esperar as coisas se acalmarem. E os rumores começaram. Sempre tem gente que precisa encontrar explicação para tudo, e nem sempre essas explicações são bondosas. Ouvi dizer que eu estava sendo punido por algo do passado, que Deus estava julgando a congregação por causa dos meus pecados, que a igreja deveria fechar as portas temporariamente até a situação melhorar. Rosângela, que nunca perdeu a oportunidade de espalhar uma fofoca, estava dizendo por aí que eu estava colocando todos em risco por puro orgulho, que eu não queria admitir que tinha medo. A pressão ficou tão grande que Marcos convocou uma reunião de liderança. Foi numa quinta-feira à noite, só com os presbíteros e diáconos. A gente se reuniu ali na casa pastoral, sentados na sala pequena, e Marcos foi direto ao ponto. Disse que precisava questionar se era prudente continuar com os cultos normalmente. Falou das famílias com crianças pequenas, dos idosos, das irmãs que vinham sozinhas de ônibus à noite. Não era rebeldia da parte dele. Eu sabia disso. Era preocupação genuína.
A discussão ficou acalorada. Alguns concordavam com Marcos, achavam que a gente devia fechar temporariamente, esperar a tempestade passar. Outros diziam que ceder agora seria negar a fé, seria deixar o inimigo vencer. Arlindo tentou mediar, pediu calma, sugeriu que a gente orasse antes de tomar qualquer decisão. Mas a divisão estava clara. A igreja estava rachando no meio, e eu me sentia esmagado por tudo aquilo. Porque no fundo, eu sabia que Silas não estava ameaçando a igreja por acaso. Ele estava me cobrando uma dívida antiga, uma dívida que eu nunca paguei. Comecei a me sentir perseguido pela culpa outra vez, como se tudo aquilo fosse consequência dos meus pecados. A expulsão de Silas quando ele tinha 16 anos, a morte de Jonas, todos os erros que cometi como pai e como pastor. Será que Deus estava realmente comigo ou será que ele tinha me abandonado por causa das minhas falhas? O casamento com Marta estava no pior momento. Ela tentava me confortar, tentava me dizer que a gente ia superar aquilo juntos. Mas eu a afastava. Não conseguia aceitar o carinho dela porque não me sentia merecedor. Uma noite, depois de outra reunião tensa sobre a segurança da igreja, a gente estava na cozinha e ela tentou conversar sobre o que eu estava sentindo. Eu disse que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar. E foi quando ela explodiu. Você está pregando uma fé que não vive, Elias. Ela gritou, e as palavras saíram com uma força que me assustou. Fala de perdão, mas não perdoou o Jonas nem a si mesmo. Fala de amor, mas está distante de mim há anos. Você é um impostor. O silêncio que caiu depois foi pesado como chumbo. Eu queria rebater, queria me defender, queria dizer que ela estava errada, mas não consegui, porque no fundo eu sabia que cada palavra era verdade. Marta começou a chorar, cobriu o rosto com as mãos e pediu desculpas pela dureza. Mas o estrago já estava feito. As palavras tinham sido ditas e não tinha como desfazer. Depois daquela noite, o distanciamento entre nós ficou ainda maior. A gente continuava dividindo a casa, as responsabilidades, as refeições, mas não dividia mais a vida. Éramos dois estranhos morando no mesmo teto, mantendo a fachada de normalidade para o lado de fora enquanto por dentro reinava o silêncio pesado e doloroso. Mas enquanto eu estava me afogando no meu tormento interno, Marta continuava firme na fé dela. Uma fé diferente da minha, mais silenciosa, mais prática. Ela não subia no púlpito para pregar, não citava versículos em voz alta, não fazia orações eloquentes, mas continuava orando pelas famílias da igreja, visitando os doentes no hospital, preparando marmitas para os necessitados do bairro. A fé dela não precisava de aplausos nem de explicações. Ela apenas continuava crendo e servindo. E esse contraste com o meu estado espiritual era tão evidente que me envergonhava ainda mais. Foi numa dessas noites difíceis que Rafael apareceu na porta da casa pastoral. Era tarde. Devia ser umas 10h30, 11 horas. Eu estava sozinho na sala, tentando preparar a pregação do domingo, mas sem conseguir me concentrar. Quando ouvi a batida na porta, levei um susto. Abri e encontrei o rapaz ali, com a cara visivelmente abalada, as mãos tremendo levemente. "Posso entrar, pastor?" Ele perguntou com a voz baixa. Eu deixei ele entrar, ofereci água, sentamos ali na sala. Rafael ficou em silêncio por uns minutos, olhando para o chão, como se estivesse juntando coragem para falar. Finalmente ele contou. Silas tinha procurado ele de novo. Dessa vez, não foi ameaça. Foi proposta. O traficante ofereceu dinheiro, um valor bom, para que Rafael entregasse informações sobre a minha rotina. Que horas eu saía de casa, por onde eu andava, quando a igreja ficava vazia. Rafael disse que recusou na hora, que mandou o Silas procurar outro trouxa para fazer o serviço sujo dele. Mas agora estava com medo das consequências. Porque ninguém diz não para o Silas sem pagar um preço. Ele me olhou com aqueles olhos que misturavam medo e desespero e perguntou pela primeira vez com sinceridade total: "Pastor, como é que eu mudo de vida de verdade? Como é que eu saio dessa?" Era a abertura que eu tinha esperado durante semanas. A chance de dar uma resposta pastoral bonita, de citar versículos sobre transformação, de pregar sobre o poder de Deus para mudar vidas. Mas naquele momento, olhando para aquele rapaz quebrado que tinha coragem de me pedir ajuda, eu não consegui fingir. Não consegui representar o papel de pastor que tem todas as respostas. "Eu não sei, filho." As palavras saíram devagar, honestas. "Eu mesmo ainda estou tentando descobrir como mudar." Rafael me olhou surpreso.
Acho que esperava qualquer coisa menos aquela confissão de fraqueza. Mas depois de uns segundos, vi o rosto dele relaxar um pouco. Como se a minha vulnerabilidade tivesse criado um espaço seguro onde ele também podia ser vulnerável. A gente ficou ali conversando até tarde da noite. Não foi uma conversa de pastor e fiel. Foi uma conversa de dois homens quebrados tentando descobrir como continuar de pé. Quando ele foi embora, já era mais de meia-noite. Eu tranquei a porta e fiquei ali parado na sala vazia, pensando em tudo que tinha acontecido. E percebi que algo estava mudando entre mim e Rafael. Não era amor familiar ainda, não era uma relação de pai e filho, mas era o começo de algo real. Algo que nascia da honestidade mútua, da vulnerabilidade compartilhada. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez, só talvez, Deus ainda pudesse usar um homem quebrado como eu para fazer alguma diferença na vida de alguém. Depois daquela noite, Rafael começou a aparecer na casa pastoral quase todo dia. Não era mais só aos sábados para ajudar na manutenção da igreja. Ele vinha conversar, ajudava em pequenos serviços, ficava ali comigo enquanto eu preparava pregações ou fazia visitas. A relação entre nós estava evoluindo. Deixou de ser aquela convivência incômoda do começo e virou algo próximo de amizade. Eu ensinava coisas para ele sobre fé, sobre a Bíblia, sobre como lidar com as lutas da vida. Mas ele também me ensinava. A honestidade crua do Rafael, aquele jeito direto dele de questionar tudo, me forçava a confrontar minhas próprias contradições. Marta observava essa transformação com sentimentos misturados. Eu via nos olhos dela uma alegria por me ver conectando genuinamente com alguém depois de tanto tempo fechado, mas também via preocupação. Uma tarde, enquanto ela dobrava roupas na sala e Rafael estava lá fora ajudando seu Damião, ela comentou que tinha medo de eu estar tentando salvar o passado através daquele menino. Disse que não queria que eu repetisse os mesmos erros que destruíram a relação com Jonas. Eu disse que ela estava exagerando, que era diferente, mas no fundo sabia que ela tinha um ponto. Dona Nair tinha virado amiga próxima de Marta naquele período. As duas conversavam bastante, oravam juntas, se apoiavam mutuamente. Era bonito de ver como elas tinham criado aquele laço. Duas mulheres batalhadoras, mães sofridas, sustentando seus homens através da fé silenciosa. Enquanto isso, a tensão com Silas continuava aumentando. E então aconteceu o incidente que deixou todo mundo ainda mais apavorado. Foi numa quarta-feira à noite. O culto estava pequeno, umas 30 pessoas só, porque muita gente já estava com medo de sair de casa. Eu estava pregando sobre confiança em Deus quando as portas se abriram com estrondo. Silas entrou com André Dentinho ao lado. Os dois não estavam armados, pelo menos não visivelmente, mas a presença deles era intimidadora. Dava para ver que Silas estava alterado, os olhos vidrados, os movimentos bruscos. Provavelmente estava sob efeito de alguma droga. Ele apontou o dedo para mim e começou a gritar no meio da igreja. Você fala de Deus, mas expulsa quem precisa dele. Você é falso, pastor. Você é um hipócrita. O silêncio que caiu foi de puro terror. As mulheres seguraram as crianças com mais força. Alguns homens se levantaram devagar, sem saber se deviam tentar conter a situação ou se isso ia piorar tudo. Eu fiquei ali parado no púlpito, sentindo o coração disparar, mas tentando manter a calma na aparência. Foi quando Rafael se levantou. Ele estava sentado lá no fundo e veio caminhando até a frente, colocando-se entre mim e o Silas. Disse para o traficante sair dali, que aquele era um lugar de paz, que ele não tinha direito de fazer aquilo. Estava defendendo a mim, defendendo a igreja. Silas olhou para o Rafael e deu uma risada amarga. Você acha que virou crente agora? Ele falou alto para todo mundo ouvir. Daqui um mês você tá na rua de novo, vendendo para mim. Você não tem jeito, moleque. Vai morrer na sarjeta igual ao filho desse pastor aí. A menção a Jonas me atingiu como um soco no estômago. Rafael ficou paralisado, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Silas deu mais uma risada, cuspiu no chão da igreja e saiu com o Dentinho, deixando todo mundo em choque absoluto. Depois que eles foram embora, tentei continuar o culto, mas era inútil. As pessoas estavam apavoradas demais. Encerramos mais cedo e cada um foi para sua casa em silêncio, olhando para os lados na rua com medo. Nos dias seguintes, a cobrança aumentou muito. Vários membros vieram me procurar dizendo que eu precisava tomar uma atitude.
Que devia chamar a polícia, fechar a igreja temporariamente, me afastar até a situação se resolver. Mas eu recusei todas as opções. Convoquei uma reunião tensa com a liderança e declarei: não vou deixar o medo decidir por nós. O culto de domingo acontece normalmente. Marcos discordou com veemência. Disse que eu estava sendo irresponsável, que estava colocando vidas em risco por teimosia. Mas Arlindo me apoiou. Disse que se a gente cedesse agora, o inimigo teria vencido. Que Deus ia nos proteger se a gente mantivesse a fé. Marta, apesar de estar assustada, também me apoiou. Com aquela fé simples dela que contrastava tanto com a minha complexidade teológica, ela disse: se Deus nos chamou para ficar, a gente fica. As palavras fortaleceram minha decisão, mas ao mesmo tempo me assustaram, porque ela tinha uma certeza que eu não tinha. Ela realmente acreditava que Deus ia nos proteger. E eu não sabia mais no que acreditar. Os dias que antecederam aquele domingo foram de tensão insuportável. Rafael praticamente se mudou para a igreja. Levou um colchonete velho e passou a dormir lá todas as noites, dizendo que estava protegendo o lugar. Dona Nair organizou um grupo de oração que se reunia de madrugada. Irmã Celina convocou uma vigília de intercessão. A comunidade estava dividida entre os que tinham decidido comparecer ao culto e os que iam ficar em casa por segurança. No sábado à noite, eu não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, olhando para o teto, sentindo o peso do que tinha decidido. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que não estava sendo orgulhoso mesmo, teimoso, colocando vidas em risco só para provar alguma coisa? Marta dormia ao meu lado, a respiração tranquila dela me deixando ainda mais inquieto. Levantei da cama sem fazer barulho, fui para a sala e me ajoelhei ali no escuro. E orei. Pela primeira vez em meses, não foi uma oração automática, decorada, pastoral. Foi uma oração genuína, quebrantada, desesperada. Confessei a Deus meu medo, minha culpa, minha falta de fé. Disse que não sabia mais se estava fazendo a coisa certa, que não sabia mais se Ele ainda estava comigo. Pedi proteção, não para mim, mas para as pessoas que confiavam em mim, para as famílias que iam comparecer ao culto no dia seguinte mesmo com medo. Fiquei ali ajoelhado por horas, chorando em silêncio, despejando diante de Deus tudo que eu vinha segurando havia tanto tempo. E quando finalmente voltei para a cama, já estava amanhecendo. Não tinha recebido nenhuma resposta clara, nenhuma visão, nenhum sinal, mas tinha uma paz estranha no peito. Como se, independente do que acontecesse no domingo, eu finalmente tinha colocado tudo nas mãos de Deus de verdade. Deitei ao lado de Marta e fechei os olhos. O domingo estava chegando, e eu não fazia ideia do que ia acontecer. O domingo chegou. Acordei cedo, mesmo tendo dormido pouco, e senti um frio na barriga que não era só nervosismo. Era algo maior, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Marta preparou o café e a gente tomou em silêncio. Ela segurou minha mão por cima da mesa e orou baixinho, pedindo proteção. Quando saímos de casa para caminhar até a igreja, o sol estava nascendo e o bairro ainda estava quieto. Quando chegamos, a igreja já tinha gente esperando do lado de fora. E para minha surpresa, não eram só os membros regulares. Tinha famílias que não apareciam há semanas. Tinha gente que eu nunca tinha visto antes. No final das contas, quando o culto começou, havia quase 100 pessoas ali dentro. Uns vieram por solidariedade, querendo mostrar apoio. Outros, confesso, vieram por curiosidade mórbida, querendo ver se ia acontecer alguma confusão. A atmosfera estava tensa desde o início. Os pais seguravam os filhos com mais força do que o normal. Alguns homens se posicionaram perto das portas, atentos a qualquer movimento estranho. Seu Damião estava mais alerta que eu já tinha visto, os olhos dele varrendo constantemente a entrada. Dava para sentir o medo no ar, misturado com uma fé teimosa que fazia as pessoas ficarem ali mesmo com medo. Lívia subiu para liderar o louvor como sempre fazia, mas a voz dela tremia levemente enquanto cantava. As músicas que ela escolheu falavam de proteção divina, de confiar em Deus mesmo no meio da tempestade. A congregação cantava, mas sem aquela alegria de sempre. Era um louvor carregado, pesado, como quem está pedindo socorro. Irmã Celina orou em voz alta, declarando a presença de Deus naquele lugar, repreendendo todo o mal, clamando por proteção. Marta estava sentada na terceira fileira,
as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Rafael ficou lá no fundo, encostado na parede, vigilante como um soldado. Quando chegou a hora da pregação, subi ao púlpito com as pernas tremendo. Eu não tinha preparado um sermão elaborado. Não tinha 3 pontos principais, ilustrações bonitas, citações de teólogos famosos. Tinha apenas 3 versículos que tinham ficado gravados no meu coração durante a oração da madrugada e uma convicção que tinha nascido ali no chão da sala, de joelhos diante de Deus. Comecei a pregar sobre o poder que interrompe o ódio. As palavras saíam com uma intensidade que eu não sentia há anos. Era como se algo maior que eu mesmo estivesse usando minha voz, colocando palavras na minha boca que eu não tinha planejado falar. Falei sobre como o ódio só termina quando alguém escolhe perdoar. E que perdoar não é esquecer o que aconteceu, não é fingir que não doeu. É liberar o outro e liberar a si mesmo das correntes que prendem os dois. A igreja estava tomada pela emoção. Vi muita gente chorando. Havia algo estranho no ar, uma presença que ia além do visível, do explicável. Comecei a falar sobre pessoas que eu tinha falhado ao longo da vida. Não mencionei nomes, mas todo mundo sabia de quem eu estava falando. Falei sobre arrependimento verdadeiro, sobre a esperança de reconciliação mesmo quando parece impossível. E foi no auge da pregação, quando eu estava dizendo que nunca é tarde demais para pedir perdão, que as portas se abriram com violência. Silas entrou com uma arma na mão. André Dentinho veio logo atrás, também armado. O caos se instalou instantaneamente. Gritos ecoaram pelas paredes. Pessoas se jogaram no chão. Mães cobriram os filhos com o próprio corpo. Cadeiras caíram fazendo barulho. Lívia parou de cantar no meio da música, a voz cortada pelo terror. Seu Damião tentou se posicionar entre o traficante e as crianças que estavam na frente. Silas estava transtornado. Os olhos dele pareciam os de um animal acuado, cheios de raiva e dor ao mesmo tempo. Ele apontou a arma para mim e começou a gritar. Você me expulsou. Você disse que eu não prestava. E agora está aí falando de perdão? Mentiroso. Você é um mentiroso. André gritou para todo mundo ficar quieto, apontando a arma para a congregação. O pânico era absoluto. Crianças choravam. Mulheres tremiam. Homens ficaram paralisados sem saber o que fazer. Rafael começou a se mover do fundo da igreja, vindo em minha direção. Mas levantei a mão pedindo que ninguém se mexesse. Meu coração estava disparado, mas uma calma estranha tinha tomado conta de mim. Desci do púlpito devagar, os olhos fixos no Silas. Marta gritou do lugar dela. Não, Elias, não vai! Mas eu continuei caminhando. Parei a poucos metros dele. Olhei nos olhos daquele homem que um dia tinha sido um garoto ferido que eu abandonei. E as palavras saíram da minha boca sem que eu precisasse pensar nelas. Eu te perdoo, Silas, pelo que você está fazendo agora. E peço que você me perdoe pelo que eu fiz com você anos atrás. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Me perdoe. O silêncio que caiu foi absoluto. Ninguém respirava. Silas ficou me olhando, a arma tremendo na mão dele. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto marcado de cicatrizes. A mão dele tremia cada vez mais. André gritou. Atira logo! Atira! Mas alguma coisa dentro do Silas estava se quebrando. Eu via acontecendo ali na frente de todo mundo. E então o disparo aconteceu. O estampido foi ensurdecedor naquele espaço fechado. Eu vi o clarão sair da arma. Ouvi o estrondo ecoar pelas paredes. E então vi algo que até hoje, mesmo tendo testemunhado com meus próprios olhos, ainda não consigo explicar. A bala parou no ar. Não foi rápido demais para ver. Não foi um borrão. Foi uma bala visível para todos, suspensa no ar a poucos centímetros do meu peito. O tempo pareceu congelar. Ninguém se mexia, ninguém respirava, ninguém piscava. A bala ficou ali flutuando por um instante que pareceu uma eternidade. E então caiu no chão com um ruído metálico que ecoou na igreja completamente silenciosa. Silas largou a arma. As pernas dele cederam e ele desabou no chão, soluçando convulsivamente. André olhou para a cena apavorado, os olhos arregalados de terror puro, e saiu correndo da igreja como se estivesse fugindo do próprio inferno. A congregação permaneceu paralisada por alguns segundos que pareceram anos. E então, irmã Celina, lá do meio da igreja, foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela gritou com toda a força dos pulmões. Deus parou a bala! Deus parou a bala! Foi como se o grito dela tivesse quebrado o feitiço.
As pessoas começaram a reagir. Alguns choravam descontroladamente. Outros gritavam louvores. Outros caíram de joelhos orando em voz alta. Rafael correu até mim, me agarrou pelos ombros perguntando se eu estava bem. Marta chegou logo depois. Me abraçou tremendo da cabeça aos pés. Silas continuava no chão, chorando como uma criança. Seu Damião, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar, recolheu a bala deformada do chão e veio até mim. Colocou ela na minha mão sem dizer nada. Olhei para aquele pedaço de metal na minha palma. Depois olhei para o Silas desmoronado no chão. Depois para a congregação em histeria coletiva de choque, medo e êxtase religioso misturados. E eu não entendia nada. Absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer. Nos dias seguintes àquele domingo, a notícia se espalhou com uma velocidade que eu não esperava. Começou dentro da comunidade do Capão Redondo, com as pessoas que estavam na igreja contando para vizinhos, parentes, amigos. Em 48 horas, todo o bairro sabia. Na semana seguinte, bairros vizinhos já comentavam. E então a mídia descobriu. Jornais populares começaram a publicar manchetes sensacionalistas. Pastor escapa da morte em milagre. Bala para no ar durante culto evangélico. Deus protege líder religioso de execução. Equipes de televisão apareceram querendo entrevistar testemunhas. Repórteres batiam na porta da casa pastoral a toda hora. Câmeras filmavam a fachada da igreja. Virou um circo. No culto seguinte, a igreja encheu de um jeito que eu nunca tinha visto. Mais de 200 pessoas apareceram. Muitas eu nunca tinha visto na vida. Alguns vinham com fé genuína, querendo conhecer o lugar onde Deus tinha feito um milagre. Outros vinham por puro sensacionalismo, curiosidade mórbida, querendo ver o pastor que tinha escapado da morte. Eu me sentia sufocado. Cada pessoa queria me tocar, como se eu tivesse algum poder especial. Queriam que eu orasse por elas, que contasse detalhes do que tinha acontecido, que fizesse algum milagre ali na hora. Me tratavam como celebridade religiosa. Mas por dentro eu continuava vazio, confuso, sem entender nada. A polícia abriu uma investigação oficial. O delegado Milton Rocha, um homem de uns 50 anos com bigode grosso e olhar cético, me convocou para depor. Chamou também o Rafael, o seu Damião, a irmã Celina, várias testemunhas. Interrogou o Silas por horas na cadeia, tentando arrancar dele uma confissão de que tudo tinha sido armado, que a gente tinha combinado aquilo para ganhar fama. Mas as histórias eram consistentes. Todo mundo contava a mesma coisa. A perícia examinou a arma do Silas e concluiu que funcionava perfeitamente. Testaram ela várias vezes e não encontraram nenhum defeito. Examinaram a bala que o seu Damião tinha recolhido e viram que estava deformada, mas não tinha marcas de impacto em nenhuma superfície. Analisaram a trajetória e calcularam que, considerando a distância e o ângulo, a bala deveria ter me acertado em cheio no peito. Não encontraram explicação que fizesse sentido. O delegado, frustrado com a falta de respostas racionais, deu uma entrevista para um jornal dizendo que provavelmente tinha sido histeria coletiva, alucinação em massa provocada pelo medo extremo da situação, que em momentos de pânico as pessoas veem coisas que não existem. Mas como é que ele explicava a bala física? Ela existia, estava guardada como evidência. De onde ela veio se não saiu da arma? Dentro da própria igreja, as reações eram bem diferentes. Marcos continuava cético, procurando explicações racionais. Dizia que talvez a pólvora estivesse ruim, que armas antigas às vezes falham, que tinha que ter alguma explicação lógica. Irmã Celina, do outro lado, proclamava o milagre com convicção absoluta. Dizia que tinha visto com os próprios olhos a mão de Deus protegendo o pastor. Rosângela usava o episódio para ganhar atenção, contando versões cada vez mais exageradas da história. Dona Nair simplesmente agradecia a Deus todos os dias por ter protegido a vida do pastor e, consequentemente, do filho dela que também estava lá. E então começaram os convites. Igrejas grandes de outros bairros queriam que eu fosse pregar. Pastores apareciam oferecendo parcerias, querendo se associar com o homem do milagre. O pastor Lúcio Andrade, líder de uma igreja neopentecostal rica e famosa, apareceu na casa pastoral com um sorriso grande e propostas tentadoras. Falou sobre eventos conjuntos, sobre escrever um livro contando a história, sobre turnês de pregação. Disse que a gente podia alcançar milhares de almas se trabalhássemos juntos. Eu estava atordoado com toda aquela atenção súbita,
E confesso que fiquei tentado. Depois de anos me sentindo um fracasso como pastor, como pai, como servo de Deus, finalmente as pessoas estavam me reconhecendo. Finalmente meu ministério parecia ter valor. Quase aceitei as propostas do pastor Lúcio. Mas Marta percebeu o que estava acontecendo. Numa noite, depois que mais um pastor tinha ido embora deixando convites e promessas, ela me confrontou na cozinha. As palavras dela foram duras, mas necessárias. Eles não querem Jesus, Elias. Eles querem você. E se você aceitar isso, vai perder o que resta da sua alma. Eu sabia que ela estava certa, mas a tentação era forte. Pela primeira vez em anos eu estava sendo reconhecido, valorizado, admirado, e era difícil resistir a isso. Foi quando a pastora Helena veio me visitar. Ela sentou comigo na sala e falou com aquela sabedoria dela. Deus fez algo extraordinário, Elias, mas não foi pelos motivos que você imagina. Não foi para te glorificar, nem para provar que você é especial. Foi misericórdia pura. Por você, por Silas, por todos que estavam ali. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça por dias. O momento mais impactante daquele período foi quando eu visitei o Silas na prisão. Ele tinha sido preso e estava aguardando julgamento por tentativa de homicídio qualificado, invasão e porte ilegal de arma. Quando me autorizaram a visitá-lo, fui com o coração pesado, sem saber o que esperar. O encontro foi tenso e silencioso no início. A gente ficou se olhando através daquela mesa suja da sala de visitas, sem saber o que dizer. Silas estava diferente. Sóbrio, consciente do que tinha feito, carregando o peso da consequência. Finalmente ele falou com lágrimas nos olhos. Eu vi algo naquele dia, pastor. Eu não sei o que foi, mas eu vi. E agora eu acredito. Eu não soube o que responder. Fiquei ali sentado olhando para aquele homem que tinha tentado me matar e que agora estava transformado pela mesma experiência que me deixava cheio de dúvidas. Ele tinha sido impactado pelo milagre de uma forma que eu não fui. Ele acreditava com uma certeza que eu não tinha. E isso me incomodava profundamente. Voltei para casa naquele dia ainda mais confuso. A fama religiosa estava trazendo mais perguntas do que respostas. O milagre tinha acontecido. Disso eu não duvidava. Mas o que ele significava? Por que Deus tinha feito aquilo? E por que eu, que deveria estar mais perto de Deus do que nunca, me sentia mais distante e perdido do que antes? Os meses que se seguiram ao milagre foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até do que o período logo após a morte do Jonas. Porque agora, além da dor e da culpa que eu já carregava, tinha também a confusão de não entender o que Deus tinha feito e por quê. A igreja continuou crescendo em número. Todo domingo apareciam pessoas novas querendo conhecer o lugar do milagre, mas eu me sentia cada vez mais distante de tudo aquilo. Subia no púlpito e pregava, mas era tudo mecânico. Cumpria as obrigações ministeriais, visitava os enfermos, batizava os novos convertidos, mas não sentia nada. Era como se eu estivesse vendo tudo de fora, como se não fizesse mais parte daquilo. A fama religiosa, ao invés de preencher o vazio que eu tinha dentro, só amplificou ele. Quanto mais as pessoas me tratavam como especial, como ungido, como homem de Deus, mais eu me sentia uma fraude, porque eu sabia a verdade. Eu sabia que por dentro continuava o mesmo homem quebrado, cheio de dúvidas, lutando para acreditar. Continuei visitando o Silas na prisão de vez em quando, mas os encontros eram desconfortáveis. Ele estava mudando de um jeito visível. Participava dos estudos bíblicos que aconteciam lá dentro, pedia livros sobre fé, demonstrava um arrependimento genuíno pelos crimes que tinha cometido, e isso me confrontava de uma forma dolorosa. O homem que tinha tentado me matar parecia ter mais fé agora do que eu, o pastor. Foi nessa época que conheci a missionária Yolanda. Ela era uma senhora de uns 60 anos, viúva de pastor, que dedicava a vida a visitar presídios. Foi ela quem começou a visitar o Silas regularmente, antes mesmo do Rafael se envolver nisso. A Yolanda vinha me contar sobre a transformação gradual dele, como ele estava enfrentando os demônios internos, assumindo responsabilidade pelos próprios atos. Ela falava com alegria, esperando que eu também ficasse alegre, mas eu só me sentia vazio. Deus tinha usado minha vida para transformar a dele. Mas e eu? Eu continuava tão perdido quanto antes, talvez até mais perdido. E então a Marta começou a adoecer.
No começo não parecia nada grave, só cansaço extremo, falta de apetite, dores no corpo que ela atribuía à idade e ao estresse. Ela minimizava, dizia que era coisa passageira, mas eu percebia que era algo mais sério. A mulher que sempre foi minha rocha inabalável, que segurou a família de pé quando tudo desmoronava, estava ficando frágil, e isso me apavorava de uma forma que eu não conseguia expressar. Enquanto isso, o Rafael estava crescendo espiritualmente de um jeito impressionante. Ele tinha acabado de completar 20 anos e estava cada vez mais envolvido com o ministério. Começou a pregar ocasionalmente quando eu pedia, liderava os estudos bíblicos das quartas-feiras, visitava membros que estavam doentes. A transformação dele era evidente para todo mundo. Não era mais aquele jovem sarcástico e rebelde que tinha chegado na igreja 1 ano e meio atrás. Tinha uma maturidade espiritual crescendo nele que às vezes me surpreendia. As pessoas começaram a procurá-lo para aconselhamento, às vezes mais do que me procuravam. E eu não podia culpá-las. O Rafael tinha uma autenticidade que eu não tinha mais. Ele falava de fé de um jeito simples, direto, sem as complicações teológicas que eu ficava fazendo. O momento decisivo aconteceu num domingo de manhã. Eu deveria pregar como sempre. Tinha até preparado uma mensagem sobre perseverança na fé. Mas quando subi no púlpito e olhei para aquelas pessoas expectantes, simplesmente travei. Abri a boca e não saiu nada. Fiquei ali parado, olhando para a congregação, e percebi que não tinha nada para dizer. Nada verdadeiro, pelo menos. O silêncio ficou constrangedor. As pessoas começaram a se mexer nas cadeiras, inquietas. Dona Nair me olhava com preocupação. Marta, sentada lá na terceira fileira como sempre, tinha lágrimas nos olhos. Finalmente, com a voz fraca, pedi que o Rafael assumisse a pregação. Ele ficou surpreso, mas subiu ao púlpito e pregou sobre graça e fraqueza humana. Foi uma mensagem simples, sem grandes elaborações teológicas. Mas tinha poder nela. Tinha verdade. Ele falou sobre como Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a serem usadas apesar das imperfeições. Falou sobre como a graça divina se manifesta justamente na nossa fraqueza. A congregação foi impactada. Vi muita gente chorando. Alguns levantaram a mão pedindo oração no final. Teve até conversões naquele dia. E quando o culto terminou, as pessoas cercaram o Rafael, cumprimentando ele, agradecendo pela mensagem. Eu fiquei ali no fundo da igreja só observando. Senti uma mistura estranha de orgulho e tristeza. Orgulho pelo que aquele rapaz tinha se tornado. Tristeza por perceber que eu não era mais necessário. O ministério estava indo para frente sem mim. Talvez melhor do que comigo. Naquela noite, sentei com a Marta na cozinha e anunciei minha decisão. Disse que ia me afastar da liderança. Que precisava cuidar da própria alma antes de continuar tentando cuidar da alma dos outros. Esperava que ela discordasse, que tentasse me convencer a ficar. Mas ela não fez isso. Ela segurou minha mão por cima da mesa. Estava visivelmente mais fraca, a pele pálida, os olhos fundos. Mas a voz saiu firme. Eu sempre soube que você precisaria fazer isso um dia, Elias. Vai, descansa. Deus não te abandonou. Você é que precisa parar de correr dele. Algumas semanas depois, num culto emocionado, anunciei publicamente meu afastamento temporário. Disse que precisava de um tempo para cuidar da saúde da Marta e também da minha própria saúde espiritual. Indiquei o Rafael como pastor interino, com apoio do Arlindo e do Marcos na liderança. A congregação reagiu de formas diferentes. Alguns ficaram surpresos, outros preocupados, mas muitos demonstraram compreensão. O Rafael aceitou a responsabilidade com humildade. Deixou claro que era temporário, que esperava que eu voltasse quando estivesse recuperado. Mas eu sabia, mesmo sem falar em voz alta, que provavelmente não voltaria. Não daquele jeito, pelo menos. Aquele ciclo tinha terminado. A jornada agora era interna, não pública. Era sobre encontrar Deus de novo, não no púlpito, mas no silêncio da minha própria alma. Estou narrando agora de 2025, com 74 anos, olhando para trás para um período de 15 anos que mudou tudo. De 2000 até 2015. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Vou contar os momentos mais importantes, aqueles que ficaram gravados na memória. O Rafael assumiu a liderança da Igreja Caminho da Verdade e floresceu no papel de um jeito que surpreendeu muita gente.
Ele não tentou me imitar. Não criou um ministério focado no milagre da bala. Simplesmente liderou com humildade, equilíbrio e autenticidade. A igreja, que tinha crescido artificialmente depois do evento, diminuiu um pouco em número, mas ganhou profundidade espiritual. As pessoas que ficaram eram aquelas que realmente estavam buscando a Deus, não sensacionalismo. O Rafael estudou teologia num seminário, fez o curso completo. Casou-se com uma moça da congregação, a Juliana, uma menina doce que sempre serviu no ministério infantil. Tiveram filhos. Eu acompanhei tudo isso de longe, como um pai orgulhoso observando o filho crescer, porque era assim que eu via ele. Como o filho que Deus me deu para substituir o que eu tinha perdido. Em 2015, depois de 15 anos liderando como pastor interino, o Rafael foi oficialmente consagrado pastor titular. Eu estava presente na cerimônia. Já estava bem mais velho, os cabelos completamente brancos, o corpo mais lento. Mas meu coração estava cheio de alegria silenciosa vendo aquele homem, que um dia foi um rapaz rebelde e perdido, agora sendo consagrado ao ministério. Enquanto o Rafael crescia, a Marta definhava. O cansaço que começou leve evoluiu para uma condição crônica, que foi minando as forças dela aos poucos. Os médicos nunca deram um diagnóstico claro. Falavam em desgaste, em idade, em consequências do estresse acumulado. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era como se o corpo dela tivesse segurado firme durante todos aqueles anos difíceis. E agora, finalmente, estivesse pedindo descanso. Ela nunca reclamou. Manteve a fé inabalável até o fim. Mas estava visivelmente mais frágil a cada ano que passava. Eu, que tinha me afastado do ministério público, dediquei-me integralmente a cuidar dela. Cozinhava, limpava a casa, dava os remédios nos horários certos, ajudava ela a tomar banho quando já não conseguia sozinha. Teve um momento particularmente tocante em 2010. A Marta já estava bem debilitada. Ela pediu que o Rafael viesse visitar e trouxesse umas caixas velhas que estavam guardadas no armário da igreja. Eram cartas que ela tinha escrito para o Jonas quando ele era criança. Cartas que ela nunca tinha mostrado para ninguém. O Rafael leu as cartas em voz alta ali na sala da nossa casa. Eu sentei ao lado da Marta no sofá e segurei a mão dela enquanto ouvia. Eram cartas simples, de mãe para filho, falando sobre o dia a dia, sobre sonhos para o futuro, sobre o amor que ela sentia por ele. Os três choramos juntos naquela tarde. Foi um momento de cura. O passado sendo honrado sem mais culpa, sem mais peso. Em 2011, o Silas foi libertado. Tinha cumprido integralmente os 12 anos de pena. Saiu transformado, e isso era visível. Mas também saiu marcado. Tinha dificuldade de encontrar emprego por causa do registro criminal. Sofria com o estigma social de ser ex-presidiário. Carregava traumas do tempo na cadeia que iam demorar anos para curar, se é que curariam completamente. O Rafael o acolheu. Ofereceu pequenos trabalhos na igreja, ajudou ele a se reintegrar na sociedade. Alguns membros da congregação resistiram, dizendo que era perigoso ter um ex-traficante trabalhando na igreja. Mas o Rafael insistiu. Lembrou todo mundo da misericórdia que todos nós precisamos, do perdão que todos nós recebemos. Em 2012 aconteceu o reencontro entre mim e o Silas. Foi simples, sem plateia, na mesma igreja onde o tiro tinha sido disparado anos antes. O prédio tinha sido reformado, pintado, modernizado um pouco, mas ainda era o mesmo lugar. O Rafael intermediou o encontro, mas nos deixou a sós. Eu e o Silas ficamos em silêncio por longos minutos, apenas nos olhando. Dois homens envelhecidos pelo sofrimento. Ele tinha 60 e poucos anos, eu tinha 61. Ambos carregávamos cicatrizes, visíveis e invisíveis. Finalmente ele falou: "Eu sinto muito, pastor. Por tudo." E eu respondi: "Eu também sinto muito, Silas. Eu deveria ter lutado por você quando você era só um menino." Choramos, nos abraçamos e finalmente nos perdoamos mutuamente. Não tinha câmeras, não tinha testemunhas, não tinha discursos bonitos. Só dois homens que entenderam, tarde demais, mas ainda há tempo, que ambos eram vítimas do mesmo ciclo de dor. O Silas dedicou o resto da vida a trabalhar com ex-presidiários, ajudando na reintegração social. Não fundou ministérios, não buscou holofotes. Apenas reparava o que podia ser reparado, um homem de cada vez.
Em 2019, a Marta faleceu. Tinha 66 anos. Estava consciente até o fim, cercada pelo Rafael, pela dona Nair e por algumas irmãs próximas. Eu segurei a mão dela, enquanto a respiração ficava cada vez mais fraca. As últimas palavras que ela me disse foram: "Você já pode descansar, Elias." Ela morreu em paz. Deixou uma carta para o Rafael, não para mim. Acho que sabia que eu não conseguiria ler sem desmoronar completamente. Na carta, ela agradecia por ter visto minha transformação antes de partir. O funeral foi simples, mas emocionante. Dezenas de mulheres que a Marta tinha ajudado ao longo da vida compartilharam testemunhos sobre pequenos gestos de bondade que tinham feito toda a diferença. O Rafael pregou sobre fé silenciosa, sobre pessoas que sustentam estruturas inteiras sem buscar aplausos. Eu não consegui falar. Só chorei. Depois da morte dela, fiquei morando sozinho numa casa simples perto do bairro. O Rafael me visitava regularmente, levava os filhos para me alegrar, pedia conselhos sobre o ministério. A relação entre nós era profundamente paternal, não pelo sangue, mas pelo espírito. E isso me trouxe uma paz que eu achava que nunca ia encontrar. A morte da Marta encerrou o ciclo de dor que tinha começado com o Jonas 22 anos antes. E a maturidade do Rafael provou que minha vida não tinha sido em vão. Que Deus realmente pode usar até nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas para fazer algo bonito. Os anos entre 2020 e 2024 trouxeram os últimos fechamentos de ciclos, as últimas reconciliações que eu precisava fazer antes de finalmente encontrar paz completa. Em 2020, a missionária Yolanda faleceu. Tinha 76 anos e dedicou mais de 30 anos da vida visitando presídios. O funeral dela foi uma coisa impressionante. Dezenas de ex-presidiários apareceram, homens que ela tinha ajudado a se transformarem. O Silas estava lá, chorando como uma criança. Eu preguei naquele dia, pela primeira vez em anos. Subi no púlpito de outra igreja e falei sobre aquela mulher extraordinária que salvou o homem que tinha tentado me matar. Foi um momento de profunda emoção. Ali, diante daquele caixão, eu entendi como Deus usa pessoas comuns para fazer obras extraordinárias. No ano seguinte, em 2021, foi a vez do diácono Arlindo. Ele tinha 75 anos quando partiu. Fui ao funeral e ouvi os testemunhos das pessoas sobre ele. E só então percebi o quanto aquele homem silencioso tinha sido crucial na minha vida. Ele foi a voz da sabedoria madura quando tudo estava desmoronando ao meu redor. Nunca falou muito, mas quando falava era sempre a coisa certa na hora certa. O Rafael pregou sobre fidelidade discreta, usando o Arlindo como exemplo. E eu chorei ali, não de tristeza, mas de gratidão por ter tido aquele homem ao meu lado durante tantos anos. Em 2022 aconteceu algo que me marcou profundamente. O Marcos, aquele presbítero pedreiro que sempre foi cético sobre o milagre, me procurou. Ele estava bem velho, doente de câncer, próximo do fim. Pediu para conversar comigo a sós. Sentamos na varanda da casa dele numa tarde quente e ele pediu desculpas por ter duvidado. Disse que passou anos procurando explicações racionais para o que tinha acontecido naquela noite, mas que finalmente tinha entendido que não precisava compreender. Bastava aceitar o que o evento tinha produzido nas pessoas. Eu o perdoei, claro, e agradeci pela honestidade dele. Disse que as dúvidas dele ao longo dos anos tinham me ajudado a não aceitar respostas fáceis, a não cair na tentação de transformar o milagre em show. Ele morreu 2 semanas depois daquela conversa, mas morreu em paz. A Rosângela também me procurou nessa época. Ela tinha mudado muito. Perdeu a mãe, teve problemas de saúde, e isso tudo a transformou numa mulher mais serena, mais quieta. Pediu desculpas pelas fofocas que espalhou anos atrás, pelas divisões que causou na igreja. Eu a perdoei facilmente. Disse que todos nós éramos imperfeitos. Todos nós erramos de alguma forma. O Silas e eu desenvolvemos uma amizade nesses últimos anos. Uma amizade discreta, mas real. A gente se encontrava de vez em quando para almoçar, conversar sobre a vida, sobre fé, compartilhar memórias. Não havia mais peso entre nós. Nem mágoa, nem culpa, nem dor. Só o respeito mútuo de 2 homens que sobreviveram ao pior e escolheram o perdão. Em 2023, a Lívia voltou para uma visita. Ela tinha se tornado missionária em outra cidade e trabalhava com mulheres vítimas de violência.
Num culto especial, ela testemunhou sobre como aquela noite traumática de 99 tinha sido o ponto de virada na fé dela. Contou que parou de cantar por meses depois do episódio, desenvolveu ansiedade, teve crises de pânico, mas encontrou cura genuína quando conseguiu perdoar o próprio medo. Agora usava a história dela como ponte para se conectar com outras mulheres que também tinham medo. Eu ouvi emocionado, percebendo mais uma vida transformada por algo que eu ainda não compreendia totalmente. O Tiago, aquele menino que tinha 10 anos e estava na primeira fileira quando a bala parou, agora era adulto de 36 anos. Era professor de escola dominical e contava para as crianças sobre o dia em que viu um milagre. Mantinha a mesma fé simples da infância. Ouvi ele dizendo para uma turminha de crianças: "A bala parou porque Deus quis mostrar que o amor é mais forte que o ódio." A irmã Celina, com 86 anos, vivia acamada depois de um derrame. Eu e o Rafael a visitávamos regularmente. Ela não conseguia mais falar direito, mas os olhos dela comunicavam uma paz profunda. Numa das visitas, ela segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. E eu soube, sem que ela precisasse falar, o que ela estava dizendo. Deus é fiel. Ouvi falar que o delegado Milton Rocha, já aposentado, deu uma entrevista para um jornal local sobre casos não resolvidos da carreira dele. Mencionou o episódio da igreja. Disse que nunca conseguiu entender aquele caso. Que a perícia não encontrou explicação, que as testemunhas eram consistentes, mas que ele continuava sem saber o que pensar. Disse que algo aconteceu. Disso ele tinha certeza. Mas o que exatamente estava além da capacidade dele de compreender. Também soube pelo Rafael que o pastor Lúcio Andrade, aquele que tinha tentado me usar para promover o próprio ministério, apareceu nas notícias envolvido num escândalo financeiro e sexual. Perdeu tudo. A igreja, a reputação, a família. Quando soube, não senti satisfação nem vontade de julgar. Só tristeza. Orei por ele, lembrando como eu mesmo quase caí na mesma tentação da fama religiosa. Em 2024, fui sozinho ao cemitério. Fazia tempo que não visitava os túmulos. Parei primeiro diante do da Marta. Coloquei flores frescas. Fiquei ali em silêncio por uns minutos lembrando dela, da força silenciosa dela, da fé inabalável, de como ela segurou tudo quando eu estava desmoronando. Agradeci a Deus pelos anos que tivemos juntos. Depois caminhei até o túmulo do Jonas. Esse momento foi mais difícil, mesmo depois de tantos anos. Fiquei ali parado, olhando para o nome gravado na lápide. E finalmente consegui falar em voz alta as palavras que precisava dizer há décadas. Eu te perdoo, filho, por ter se afastado, por ter me magoado, por todas as coisas que fizeram nossos últimos anos serem tão difíceis. E espero que você me perdoe por eu ter sido um pai tão imperfeito, tão duro, tão ausente quando você mais precisava de mim. Eu te amo. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas diferentes das de antes. Não eram lágrimas de culpa ou remorso. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Finalmente, depois de 27 anos, eu estava em paz com meu filho e em paz comigo mesmo. Estamos agora em 2025. Tenho 74 anos e estou encerrando essa narração que comecei alguns capítulos atrás. Quero contar para vocês o que aconteceu há poucas semanas, num dia comum que fechou completamente o ciclo dessa história. O Rafael e o Silas vieram me visitar juntos. Foi ideia deles. Disseram que queriam fazer algo especial. Os três decidimos ir ao cemitério juntos. 3 homens de gerações diferentes, unidos por uma história que mudou todos nós. Eu com 74 anos, o Rafael com 45, o Silas com 66. Caminhamos devagar entre os túmulos numa manhã tranquila. Não tinha dramaticidade, não tinha peso excessivo. Eram apenas 3 homens visitando pessoas que amaram. Paramos primeiro diante do túmulo da Marta. O Rafael colocou flores frescas. O Silas, que nunca a conheceu pessoalmente, mas ouviu tantas histórias sobre ela, agradeceu em voz baixa pela mulher que me manteve de pé quando tudo estava desmoronando. Eu só sorri, lembrando da minha esposa com gratidão serena. Depois fomos até o túmulo do Jonas. Esse momento foi mais pesado. Fiquei em silêncio por um tempo, mas não era silêncio de dor. Era de aceitação, de paz finalmente conquistada. O Rafael e o Silas se afastaram discretamente, me dando privacidade.
Quando me virei para ir embora, vi nos rostos deles que perceberam a paz que eu carregava agora. Uma paz que não existia antes. Saímos do cemitério e fomos direto para a igreja Caminho da Verdade. Estava acontecendo uma celebração, aniversário da congregação. Tinha criança correndo por todo lado, jovens servindo comida, famílias conversando animadamente. Observei tudo com alegria tranquila. Ninguém me tratava como celebridade religiosa. Eu era apenas o velho pastor que, às vezes, ainda pregava. O homem que tinha caminhado com eles através de dores e alegrias. Durante a celebração, um jovem de uns 17 anos se aproximou do Rafael pedindo ajuda. Disse que estava envolvido com drogas, que queria sair, mas não sabia como. O Rafael olhou para mim e eu acenei encorajadoramente. O ciclo continuava. Nova geração, novos desafios, mesma esperança de transformação. O Tiago, que agora era professor de escola dominical, me pediu para contar para as crianças sobre o dia em que a bala parou. Hesitei um pouco, mas aceitei. Sentei cercado por uma dúzia de crianças curiosas e contei a história de forma simples, sem exageros, sem drama desnecessário. As crianças ouviram fascinadas. Uma menininha de uns 7 anos perguntou: "O senhor teve medo?" Respondi com honestidade: "Muito. Mas Deus estava lá mesmo com meu medo." No final do dia, eu, o Rafael e o Silas sentamos nos degraus da igreja observando o pôr do sol. Conversamos sobre coisas triviais: futebol, saúde, planos para a semana. A conversa era leve, sem peso espiritual forçado. Éramos 3 homens que tinham atravessado o inferno juntos e agora podiam simplesmente existir lado a lado em paz. O Silas comentou que estava treinando um jovem ex-presidiário para assumir o trabalho de reintegração social que ele fazia. O Rafael mencionou que um dos filhos dele tinha expressado interesse em seguir o ministério pastoral. Eu só ouvi, satisfeito, sabendo que o legado continuava. Não através de mim, mas através das vidas que eu tinha tocado. Meus irmãos e irmãs, muita gente ainda me pergunta sobre aquela noite, sobre a bala que parou. Querem explicações científicas, confirmações sobrenaturais, certezas absolutas. Aprendi a dizer que não sei exatamente o que aconteceu. Sei o que vi, sei o que senti, mas não posso explicar. Mas posso dizer o que compreendi ao longo desses 26 anos. O verdadeiro milagre não foi físico. A bala que parou no ar foi apenas o sinal visível de algo muito maior. Deus interrompeu um ciclo de ódio, violência e culpa que vinha passando de geração em geração naquele lugar. O milagre foi o Silas transformado. Foi o Rafael encontrando propósito. Foi a Marta morrendo em paz. Foi eu finalmente perdoando o Jonas e a mim mesmo. Foi uma comunidade inteira aprendendo que Deus age através de pessoas imperfeitas, quebradas, que muitas vezes não entendem o que Ele está fazendo. Passei anos tentando entender por que Deus me salvou naquele dia. Hoje sei que a pergunta estava errada. Ele não salvou apenas a mim. Salvou a todos nós que estávamos presos em prisões invisíveis, de ressentimento e culpa. Deus não mudou as leis da física naquela noite, irmãos. Ele mudou corações. E esse sempre foi o maior milagre. Quando voltei para casa depois daquele dia com o Rafael e o Silas, preparei um chá simples e sentei com a Bíblia surrada que a Marta me deu há décadas. Abri nas páginas gastas pelo tempo, cheias de anotações dela nas margens, e sorri. Não porque tudo foi perfeito, mas porque finalmente compreendi que nunca precisou ser. A paz do Senhor esteja com todos vocês que me ouviram até aqui. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir sobre o poder transformador do perdão. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. E lembrem-se sempre, o maior milagre não acontece nas circunstâncias ao nosso redor, mas dentro dos nossos corações quando escolhemos perdoar e recomeçar. Em nome de Jesus, amém.